analista legislativa na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, onde já atuou como chefe de secretaria da Comissão de Finanças e Tributação da Alesc. Coordenou também o Centro de Apoio às Câmaras Municipais da Alesc, foi gestora pedagógica da Escola do Legislativo por mais de 5 anos. Ela ministra palestras e cursos de processo legislativo e regimento interno para vereadores, assessores e servidores de câmaras municipais. Possui centenas de alunos de todo o Brasil nos seus cursos e mentorias. Possui graduação em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduação em Gestão Pública e Políticas Sociais, Florianópolis, Santa Catarina. Vamos receber, então, nossa próxima atração, Renata Cunha. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Que coisa boa estar aqui com vocês hoje. Primeiro, cumprimentar essas mulheres maravilhosas que vão me dar a honra da companhia aqui no palco hoje. Muito obrigada pela presença. E para mim é uma alegria muito grande. Bom, nem vou me apresentar, porque o colega já apresentou, então, né? Formalidades à parte. Tem uma coisa que eu não gosto, é de formalidades, apesar de que no ambiente legislativo que a gente mais tem é formalidades, né? Mas, enfim, vamos tentar deixar nosso papo hoje aqui um pouco mais leve. E para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui conversando com vocês, poder encontrar tantos vereadores e vereadoras engajados, dispostos a realmente fazer a diferença, dispostos a fazer um mandato atuante, um mandato qualificado, um mandato que vai, de fato, mudar a vida das pessoas no município. Então, para mim, como servidora do Poder Legislativo que sou, há mais de 12 anos, atuo numa casa legislativa, para mim é um prazer enorme. Já encontrei vários alunos e mentorados e colegas e seguidores nas redes sociais, então muito, muito obrigada pela presença de vocês e agradecer também o presidente Gilson Conzatti, que está por aqui, não sei aonde, mas agradeço imensamente o convite para participar desse grande evento de legislativos municipais. Mas, enfim, vamos, então, sem mais delongas, né, direto ao que viemos, que é conversar sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores, processo legislativo e também algumas questõezinhas sobre lei orgânica municipal. Bom, não tem como a gente trabalhar sem as nossas ferramentas principais de trabalho estando bem afiadas, prontas para resolver os nossos problemas, né? Cada profissão, cada área, cada atividade tem as suas ferramentas de trabalho, né? No caso dos vereadores, qual que é a ferramenta principal dos vereadores? No caso, na atividade legislativa e fiscalizatória, é o regimento interno da Câmara e a sua lei orgânica municipal. Mas vocês, mais do que ninguém, sabem que essas normas, infelizmente, estão completamente, grande parte dos municípios, né, não generalizando aqui, mas grande parte, pela minha experiência, grande parte dos municípios brasileiros e câmaras estão com os seus regimentos completamente desatualizados, defasados, arcaicos, que acaba se tornando uma norma que não serve para nada, enquanto que deveria ser o nosso principal aliado, especialmente nas nossas questões políticas também. Porque o regimento interno da Câmara, ao contrário do que muitos pensam, ele não é só um passo a passo, um conjunto de regrinhas do processo legislativo. Não. Se a gente souber utilizar o regimento interno da melhor forma, da forma estratégica para o nosso mandato, ele pode ser um grande aliado para você ter importantes conquistas políticas na Câmara Municipal, tá? Então, a gente precisa olhar para o regimento, especialmente vereadores aí, não somente, né, mas vereadores de oposição, que às vezes têm algumas dificuldades de conquistar, de aprovar projetos, de aprovar requerimentos, de aprovar indicações. Você dominando o regimento interno, sabendo como utilizar todos os mecanismos que a gente tem à disposição, você aumenta, não vou dizer que vai resolver todos os seus problemas, porque é difícil, né? Mas
aumenta as chances de você conseguir, pelo menos, fazer um bom trabalho, não ficar ali preso, amarrado, atravancado, em prol só, aguardando as decisões unicamente do presidente, né? Porque o presidente da casa, ele é, claro, o chefe do Poder Legislativo, ele que tem a atribuição de aplicar e interpretar o regimento interno, mas a norma estando bem escrita, bem revisada, bem atualizada, estando de acordo com a realidade da Câmara Municipal, ele é obrigado a seguir o que está escrito no regimento. Então, eu trouxe para vocês alguns pontos que eu entendo ser importantes que vocês revejam e revisem aí para facilitar o dia a dia dos vereadores. E o primeiro ponto, bom, vou deixar aqui já de antemão, então, o meu Instagram, para quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é renatacunha.leg, e já fazendo uma propagandinha, né, do meu Instagram, todos os dias, praticamente, sempre tem conteúdos lá sobre processo legislativo, regimento, papel dos vereadores e tudo mais, tá bom? E vai ser uma alegria poder receber vocês lá nas minhas redes sociais. Bom, acontece que muitos regimentos internos, eles são praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V de outros regimentos que já estão super antigos, né? Então, isso é um problema, porque no dia a dia, quando a gente está lá no nosso campo de batalha, no dia a dia do legislativo, no dia a dia da política, a gente se depara com situações que a gente não consegue resolver, porque a gente não tem aonde buscar essas respostas, né? Então, aqui a gente encontra um grande problema. Se a gente tivesse essa norma super atualizada e bem escrita, a gente não lidaria com tantas dificuldades assim. É claro que dificuldades sempre vai existir quando se fala de política, de jogo de interesses e tudo mais, mas a gente consegue amenizar um pouquinho, tá? E o primeiro ponto que eu trouxe para a gente conversar aqui, que grande parte dos regimentos traz e que acaba sendo um problema para os vereadores, inclusive para o presidente da casa, que conduz o processo legislativo, são os regimes de urgência. O que a gente costuma ver nos regimentos internos é o regime de urgência ser utilizado de forma completamente banalizada, como sendo uma regra, né? E a urgência, ela para ser usada como uma exceção. Então, quando o prefeito precisar, de fato, aprovar um projeto de forma rápida, de forma express, né? Que se a Câmara demorar um pouco para deliberar, vai causar um grande prejuízo para a sociedade, um grande prejuízo para as pessoas que serão atingidas por aquela norma, aí sim justifica um regime de urgência. E não todos os projetos que o prefeito encaminhar ser encaminhado por regime de urgência. Isso não faz o menor sentido. E a Câmara Municipal, como sendo tendo o monopólio do processo legislativo, eu digo monopólio porque é isso mesmo. Quem deve dominar o processo legislativo, quem deve conduzir as ações para a criação das leis é a Câmara de Vereadores em âmbito municipal, não é o prefeito. O prefeito só tem a prerrogativa de apresentar o projeto, colocar a deliberação da Câmara. Quem vai cuidar de todo esse trâmite, quem vai analisar, estudar, deliberar, discutir, chamar pessoas especialistas, profissionais, para poder ajudar a Câmara nesse entendimento em relação aos projetos é o legislativo, não é o prefeito. Mas o que a gente vê no dia a dia, na realidade, o prefeito dominando o processo legislativo, o prefeito ditando simplesmente os caminhos que a Câmara deve seguir em relação à criação das leis. Os senhores muito bem sabem do princípio que está lá na nossa Constituição Federal e que não está lá por acaso, que é o princípio mais importante da nossa democracia, que é o Estado democrático de direito e a separação dos poderes, né? Os poderes são independentes entre si. Claro, devem atuar em harmonia, com certeza. Não estou colocando ninguém contra ninguém aqui, longe de mim fazer isso, bem pelo contrário. Mas
a gente precisa se colocar na situação de um poder que somos. Os senhores são representantes de um poder. E quem conduz, e o papel que o vereador deve exercer, as atribuições que foram entregues nas mãos dos vereadores no momento que os senhores foram eleitos, um desses papéis é a criação das normas jurídicas, a criação de leis, a criação de normas que vão impactar a nossa vida em sociedade. O prefeito tem a função dele de quê? De pegar essa lei que os senhores vão criar e só executar, só colocar em prática, só fazer a gestão da máquina pública, da administração pública, fazer o gerenciamento do orçamento, né? E não criar as leis. Quem cria as leis é o Poder Legislativo, senão a gente não teria um Estado democrático e não teríamos a divisão do Estado em poderes, né? Poderes da República. Então, gente, em relação ao regime de urgência, quando o prefeito solicita a urgência, a Câmara tem total poder, prerrogativa de decidir se esse projeto vai, de fato, tramitar em urgência ou não. Então, não é automático. Chegou na Câmara um projeto de regime de urgência, o presidente já coloca em regime de urgência. Não é automático. A Câmara tem que deliberar. E é importante que o regimento tenha essa previsão, para que a gente devolva para o Poder Legislativo o poder que muitas vezes foram tirados deles em muitas situações, né? Então, o prefeito não é o patrão da Câmara, ele não é o dono da Câmara, ele não pode impor as vontades políticas em relação ao poder, sobre o poder legislativo, né? E o regime de urgência acaba, de certa forma, abalando essa autonomia e essa independência que a gente deveria ter. Porque a partir do momento que a Câmara fica trabalhando só em prol de atender naquela correria todos os projetos do prefeito, a gente acaba o quê? Acaba deixando as nossas pautas, as nossas agendas em segundo plano, porque tudo vem em urgência. E a partir do momento que a Câmara aceita a urgência, ela é obrigada a decidir sobre esse projeto, a finalizar o processo legislativo. Tá? Então, vejam com carinho sobre essa questão do regime de urgência, o regime de urgência na Câmara, porque isso é algo que acaba prejudicando o Poder Legislativo. E, para piorar a situação, a gente ainda tem a figura da urgência urgentíssima. Quem aqui tem a urgência urgentíssima lá no regimento? Várias pessoas têm. Gente, só para vocês saberem que urgência urgentíssima não existe no processo legislativo constitucional. Você pode revirar a sua Constituição agora, te desafio, você não vai encontrar urgência urgentíssima ou urgência especial. Foi algo que criaram para agilizar ainda mais um processo que já é acelerado, que é o regime de urgência. Existe a previsão aqui no Congresso, no Poder Legislativo Federal, mas é uma outra realidade. O Poder Legislativo Federal é bicameral, é formado por 2 casas legislativas. Olha a quantidade de parlamentares que a gente tem aqui em âmbito federal. É outra realidade. A Câmara Municipal, a maioria das câmaras do Brasil tem 9, 11, 15 vereadores, são câmaras pequenas, não tem a necessidade de a gente ter esse tipo de instituto, porque vai acabar ainda mais deixando o Poder Legislativo sempre a reboque da agenda do Poder Executivo. E não é isso que a gente quer, né? Quando a gente se reúne nesse tipo de evento, a gente está aqui para se fortalecer, para nos unir, para buscar informações, para buscar formas de a gente melhorar o nosso trabalho e fortalecer a marcha dos vereadores, o Gilson e toda a sua equipe, todos esses eventos, inclusive o slogan aqui da marcha é o fortalecimento do Poder Legislativo. Então, a gente sempre procura trazer para cá falas e palestras, enfim, que tratem do fortalecimento do Poder Legislativo. Tá? Então, é por isso que a gente traz esses temas para vocês.
Uma outra questão importante, que tem, de certa forma, relação com o regime de urgência, é a convocação de sessão extraordinária. Eu tenho certeza que grande parte de vocês já teve uma sessão da Câmara convocada pelo prefeito fora do recesso. A convocação da Câmara Municipal, ela tem previsão constitucional. Sim, o presidente da República, o chefe do Executivo, pode convocar o Poder Legislativo a se reunir, mas somente em período de recesso. E aí as câmaras adaptaram esse artigo da Constituição, inventaram que o prefeito pode convocar a Câmara Municipal em qualquer momento, a qualquer momento. E isso não é o que a Constituição preconiza em relação ao Poder Legislativo e Executivo Federal, tá? O que acontece? Se o prefeito precisar colocar em deliberação uma pauta muito importante, muito urgente, de grande relevância pública, e a Câmara estiver de recesso, e agora, o que a gente vai fazer? Aí tudo bem, justifica uma convocação extraordinária. Agora, a Câmara tem sessão plenária a segunda-feira, já. Sessão na Câmara à noite, toda segunda-feira. Por que vai o prefeito fazer uma convocação extraordinária para sexta-feira? O que isso vai mudar? Para o prefeito deve mudar bastante coisa, porque ele tem as motivações dele, mas para a Câmara, para o município, certamente não vai mudar. Então, a gente precisa rever essas questões, porque apesar de parecerem insignificantes, mas ela vai diminuindo aos poucos o poder de atuação e de decisão da Câmara Municipal. A Câmara fica amarrada em todas as pautas do Executivo e esquece que os vereadores também têm a prerrogativa de apresentar muitas propostas de grande relevância para o município. Tá? Vereador não está aqui só para criar projeto de lei de denominação de rua, de homenagens, de título de cidadão, também são importantes. Não estou dizendo que não são projetos importantes, são pautas importantes também, né? Dar nome de rua, às vezes, para uma família que não consegue receber na sua casa as cartas, as correspondências do Correios, porque não tem endereço oficializado, é claro que é importante, mas não é só isso que a gente deve focar no nosso mandato. A gente pode ir muito além, avançar em outras políticas públicas relevantes para o município. E quem contou aquela mentira que vereador não pode apresentar projetos sobre políticas públicas, sobre saúde, educação, sobre infraestrutura, sobre esporte, que é só o prefeito que pode apresentar projetos sobre isso, não é verdade. Não é verdade. A gente precisa realmente ampliar o nosso campo de visão em relação a isso. Os próprios tribunais superiores têm dado muitos entendimentos em relação à iniciativa dos vereadores para projetos de lei, não só dos vereadores, mas dos deputados também, né? Eu sou servidora de um legislativo estadual e lá na Assembleia eu trabalho com o processo legislativo lá na Assembleia, lá a gente acompanha todos os projetos de lei na diretoria legislativa. E tem projetos de lei de autoria dos deputados incríveis, maravilhosos, projetos que realmente vão fazer a diferença e que os vereadores também poderiam apresentar em nível municipal. Porque o que o deputado pode, o vereador também pode, via de regra, salvo algumas situações lá específicas do Estado, né? Mas, de uma maneira geral, o que o Legislativo Estadual pode, o vereador também pode, porque somos todos membros integrantes do Poder Legislativo. Então, vamos ampliar a nossa percepção em relação a isso, porque os senhores só têm a ganhar politicamente com esse tipo de conhecimento, tá? O que mais que a gente pode conversar em relação ao regimento interno? Tem muitas câmaras inserindo no regimento e também na lei orgânica a obrigatoriedade de o prefeito responder às indicações, porque uma queixa muito grande dos vereadores é que o prefeito nunca atende às indicações,
deixa os vereadores no vácuo, sem resposta, especialmente da oposição, ou aqueles que não estão ali na base política do prefeito, enviam algumas indicações, umas demandas importantes das comunidades, mas o prefeito nem dá bola, engaveta e fica lá, né? Então, tem algumas câmaras, inclusive a gente está orientando os nossos alunos, nossos mentorados, a incluírem nas suas leis orgânicas a obrigatoriedade de resposta. Veja bem, não é a obrigatoriedade de ele executar aquela indicação, não é isso. Porque a indicação, o prefeito não tem a obrigatoriedade, a obrigação de atender, de executar, de fazer aquele serviço que a gente está pedindo por meio de indicação, mas pelo menos dá um retorno para o vereador, dá um retorno para a Câmara, dizer, olha, não consigo atender essa indicação por falta de recurso, por isso, por aquilo, por inadequação, inviabilidade técnica, qualquer resposta, para que pelo menos vocês possam dar um retorno para as suas bases, para os seus eleitores, para as pessoas que estão esperando aquela providência. Porque muitas vezes a comunidade, os cidadãos não entendem qual exatamente a função do vereador, qual que é a diferença entre o trabalho do vereador e do prefeito. Então, tudo chega na mão do vereador, tudo chega no gabinete dos vereadores, né? Então, os vereadores, muitas vezes, pegam essas demandas, veem o que eles podem fazer, quais são os encaminhamentos, o que pode virar um projeto de lei, o que não pode virar projeto de lei, a gente pode, talvez, apresentar uma indicação, porque foge da competência do legislativo. Se foge da competência do legislativo, a indicação é um bom instrumento, é um bom recurso para que, pelo menos, a gente dê um respaldo, uma resposta para a nossa comunidade, né? Só que, muitas vezes, a gente não recebe um feedback do prefeito em relação a essas indicações. Então, é uma possibilidade também de a gente colocar isso no nosso regimento e na lei orgânica, tá? Questão de férias, 13º para agentes políticos, né? Tanto vereadores, secretários, prefeitos, enfim. Importante a previsão na lei orgânica. Tem muitas câmaras que querem fazer as alterações, querem criar, né, esse Instituto das Férias, 13º, e não tem previsão na lei orgânica. Então, é importante a gente se preocupar com isso também. E tantos outros tópicos que a gente precisa colocar referente a essa questão de subsídios, né? Por exemplo, a verba de representação é uma outra situação que tem bastante problema. Tem muitos regimentos e leis orgânicas que têm aquela verba, aquele valor diferenciado para o presidente da Câmara. E a gente sabe, bom, deveríamos saber pelo menos, né, que a própria Constituição deixa lá bem claro que isso é inconstitucional. O presidente da Câmara, via de regra, não pode receber um valor diferente dos demais vereadores. A gente sabe que o presidente tem atribuições diferenciadas, tem uma carga de trabalho diferente, né, dos demais, mas não tem previsão constitucional. E muitos regimentos têm isso, tá? Então, façam uma revisão e tirem essa questão da verba de representação, tanto do regimento quanto da lei orgânica. Por quê? Porque o subsídio do vereador, ele é pago em parcela única, sem penduricalhos. Isso significa subsídio. Subsídio é diferente do meu salário como servidora, dos meus vencimentos como servidora pública, que tenho várias gratificações e abonos e outras verbas ali, né, inclusas no meu salário. Os senhores não. É subsídio pago em parcela única. Tome muito cuidado com essas modas que estão inventando agora de auxílio saúde para vereador, auxílio alimentação e tudo mais. Tem muitos problemas, muitos questionamentos, né, em relação a isso. Mas, enfim, em relação ao regimento interno, cuidado com a verba de representação, tá? Oh, meu Deus do céu, não estou conseguindo pular isso aqui direito. É a minha unha. Gente, uma outra coisa muito comum nas leis orgânicas, tá? Aqui não vou nem falar de regimentos, nas leis orgânicas, e que isso acaba, assim, sendo muito presente, é um problema sério para a Câmara,
são os projetos do prefeito que chegam na Câmara Municipal para os vereadores decidirem sobre convênios, termos de fomento, contratos, repasses de benefícios para instituições, atos de concessão, de permissão, autorização, tudo isso, convênios, contratos, permissão, autorização, tudo isso não deve ir para a Câmara Municipal. Prestem bem atenção. Os vereadores não têm a prerrogativa, não têm a função de deliberar, de decidir, de movimentar o processo legislativo em relação a esses assuntos, tá? Por quê? Porque decidir sobre convênios, contratos, repasses de benefícios, de verbas, é um ato exclusivo do prefeito. O prefeito, sozinho, sem autorização da Câmara, ele já está autorizado pela lei, pela Constituição, pela lei orgânica, enfim, pelo nosso ordenamento jurídico, ele já está autorizado a fazer isso. Só que chove de projetos com esse assunto nas câmaras municipais. E por que isso acontece? Alguém tem uma ideia do porquê que isso acontece? Tudo bem, a primeira coisa pode ser falta de informação. A gente trabalha com essa primeira hipótese, né? Tudo bem, o prefeito pode não saber, porque sempre foi assim. A gente sempre mandou para a Câmara projetos de lei, de contratos, de convênios para a Câmara autorizar. Daí os vereadores se acham o máximo, né? Eu estou autorizando o prefeito a fazer o convênio tal, a fazer tal contrato. A gente se sente o quê? A gente se sente útil, não é verdade? Eu estou com problemas com esse slide aqui. Na verdade, inclusive, uma vez eu falei isso numa aula, num curso, e o vereador ficou bravo comigo. Se o prefeito parar de mandar esses projetos para a Câmara, professora, então a gente vai fazer mais o quê na Câmara? Então a gente não vai fazer mais nada. Daí eu pensei, nossa, se ele acha que o trabalho do vereador é só aprovar convênio do prefeito, tá feia a situação, né, desse vereador. Eu acho que ele precisava ter estudado um pouquinho mais sobre o trabalho do vereador, o papel do vereador. Mas, enfim, gente, não se preocupem em perder, entre aspas, esse tipo de função. Por quê? Porque muitas vezes o prefeito encaminha esses projetos para a Câmara por dois motivos. Para ter respaldo político da Câmara, na verdade, um está ligado ao outro, né? Para ter respaldo político da Câmara e para compartilhar responsabilidades. Porque se lá na frente... Tudo bom, Claudimar? Acabei de ver mais uma aluna aqui, querida. Se lá na frente estourar alguma bomba, algum problema em relação a esse contrato, porque para fazer um contrato, lá no Executivo, tem todo um processo administrativo por trás. Só que quando esse convênio vem para a Câmara, eles não mandam todo o processo administrativo junto. Vem só o projeto de lei ali sequinho. Então, o que tem depois nesses termos desses processos, a gente não sabe. E aí, depois, lá na frente, pode ter problemas e o vereador pode, sim, ser questionado e ser responsabilizado junto com o prefeito em relação a isso. Professora, mas os vereadores têm imunidade por suas palavras, opiniões e votos? Ora, olha, isso há uns anos atrás. Agora, a gente já não sabe de mais nada, né? Agora já tem já questionamentos, tem já processos de vereador em relação a isso, por ter assinado, por ter aprovado projetos que não deveria ter aprovado e que lá na frente deu problema nesses contratos, nesses convênios, nesses repasses de verba do Executivo e o vereador aprovou na Câmara. Então, tomem cuidado. Muitas vezes, não é para ter só o aval do vereador, é para dividir responsabilidade, e responsabilidade política e responsabilidade administrativa e jurídica, principalmente. Tá bom? Então, vamos rever essa questão.
Da próxima vez eu vou contratar um passador de slide para mim, porque olha... Gente, CPI. As CPIs, eu trouxe aqui vários assuntos assim bem aleatórios, por quê? Porque meu tempo é curto, eu não consigo aprofundar em todos os detalhes. A ideia é só dar uma pincelada e mostrar para vocês o quanto é importante a gente revisar a nossa norma mais importante, que é o regimento interno e a lei orgânica, tá? Olha só, a CPI. As comissões parlamentares de inquérito que os senhores podem criar na Câmara Municipal para fazer alguma investigação, apurar alguma irregularidade no município, apurar alguma denúncia com grandes possibilidades ali de fraude, de problemas na gestão pública. A CPI, ela é um instrumento importantíssimo para o vereador, um instrumento de fiscalização, tá? E a CPI, ela, inclusive foi dito isso pelo próprio STF, ela é um direito das minorias da casa. Se é um direito das minorias, por que, então, que muitos regimentos internos dizem que a CPI só vai ser instalada se o presidente da Câmara autorizar a criação, ou se o presidente da Câmara submeter a deliberação do plenário? Comissão parlamentar de inquérito não tem a necessidade de autorização nem do presidente, nem do plenário. A partir do momento que a gente consegue reunir os requisitos mínimos constitucionais, que é 1/3 de assinaturas, ter um fato determinado, o que exatamente a gente vai fiscalizar, e por um tempo, né, um período certo, porque ninguém pode ser investigado também a vida inteira, tendo esses requisitos, o presidente é obrigado a instalar a CPI. Tá? Então, se vocês já tiveram dificuldades para instalar uma CPI, porque o presidente não quis, porque, enfim, questões políticas muitas vezes envolvidas com isso, é porque o regimento de vocês está atrapalhando o uso dessas prerrogativas constitucionais. Sustação dos decretos do Executivo é uma outra ferramenta super importante para o trabalho de fiscalização do vereador. Mas, talvez, para alguns de vocês, deve estar sendo uma surpresa, né? Sustar os decretos do Executivo, exatamente. Os vereadores têm o poder de derrubar, de sustar, de suspender, de retirar do mundo jurídico um ato de gestão, um decreto, um ato normativo, né, do Poder Executivo, que o mais comum deles é o decreto, por isso que eu cito o decreto, mas pode ser também outras normas, tá? Pode ser uma portaria, pode ser, enfim, qualquer outra norma interna lá do Executivo. Por quê? Porque, de novo, quem tem a prerrogativa de criar leis, normas inovadoras, normas que vão inovar no ordenamento jurídico, é o Poder Legislativo, é a Câmara de Vereadores. E se, por meio de um decreto, o prefeito criar uma norma que deveria ter sido feita por meio de projeto de lei, o que aconteceu ali? Ele está invadindo a seara do Poder Legislativo, ele está extrapolando a função dele, que é o quê? Executar as leis, regulamentar as leis que já existem, né, por meio de decreto. Não é possível, por meio de decreto, a gente criar um assunto que deveria ser tratado por meio de lei. E se o prefeito, se o chefe do executivo fizer isso, a Câmara tem o instrumento da sustação dos atos do executivo. E o que acontece? Muitos regimentos, esse instrumento simplesmente desapareceu. Misteriosamente, vereadoras, não existe mais nos regimentos internos, nas leis orgânicas, esse instrumento. Exatamente, então foi retirado mecanismos importantes de trabalho dos vereadores, de fiscalização dos vereadores, simplesmente sumiu. É claro que propositadamente, é claro que isso é proposital, nada é por acaso na política, tudo tem uma intenção, né? Então, a gente precisa retomar esses mecanismos importantes para que a gente possa ganhar mais poder de atuação. Bom,
a gente tem observado que muitos regimentos ainda têm a previsão de votação secreta para duas situações que já foi já há bastante tempo, né, que a gente sabe que não deve ser feito por meio de votação secreta, que é a decisão da perda de mandato, tá, na Câmara Municipal. Então, aquele processo de cassação, lá que culmina uma votação sobre a perda ou não de mandato, e a decisão sobre os vetos, tá bom? Essas duas situações, a Constituição já nos disse, já faz bastante tempo que teve uma emenda à Constituição sobre isso, que a votação tem que ser aberta. E muitos regimentos ainda mantêm como votação secreta. O que acontece? Quando a gente faz um procedimento inconstitucional, equivocado, esse processo, esse procedimento, ele está sujeito a ser invalidado. Então, no primeiro questionamento que tiver, essa votação ela vai ser simplesmente suspensa, vai ser anulada. Então, imagina vocês fazendo lá todo um processo de cassação em relação ou ao prefeito ou ao vereador, e lá no final vocês fazem a votação secreta, porque o regimento prevê votação secreta ou a lei orgânica. Isso é facilmente anulado na justiça por conta dessa inconstitucionalidade, tá bem? Então, e outra coisa, o quórum, né? Os quórums normalmente colocam assim: para a perda de mandato, o quórum deve ser maioria absoluta. Isso está errado, tá? 2/3 do quórum para perda de mandato e para veto, maioria absoluta, e não 2/3. Os regimentos muitas vezes invertem esse quórum para esses dois institutos. Tem um outro mecanismo super importante do vereador que ou não aparece nos regimentos, ou muitas vezes não são bem utilizados, ou porque não está bem escrito, bem delineado ali no regimento, que é o pedido de vista. Os senhores, enquanto membros do Poder Legislativo, detêm a prerrogativa, o poder de analisar melhor todos os projetos que estão tramitando na casa, tá? E para isso a gente pode fazer o quê? Pedir vista do processo. E pedir vista do processo não deveria ser algo que deveria estar na mão do presidente decidir, porque é um direito parlamentar você poder analisar melhor a proposição que está em andamento e que, por algum motivo, você ainda não está convencido, ou você tem um outro entendimento político até em relação àquilo, ou um entendimento técnico. Então, você pode pedir vista. Então, é importante a gente deixar bem claro no texto regimental os prazos para que o vereador possa ficar com esse projeto, né, para analisar melhor. Então, o pedido de vista, regulamentem isso, porque isso é uma ferramenta política, inclusive, importante. Porque o pedido de vista, ele também é uma forma de você o quê? Obstruir a votação, obstruir a pauta. Então, se você não tem interesse que aquele projeto avance tão rapidamente na casa, você pede vista e o processo ele fica parado um tempo, né? Até você ter esse prazo para vista. Então, nesse prazo, você consegue fazer outras articulações políticas e tentar convencer os colegas de uma forma diferente em relação ao seu entendimento em relação ao projeto. Então, vejam, o regimento ele é muito mais do que um joguinho, um conjunto de regrinhas que está lá que ninguém usa. Ele é uma ferramenta também política importante para os vereadores, tá? Bom, em relação à publicação das pautas também, a gente às vezes não tem um prazo razoável, e eu escuto muitas queixas dos vereadores de que a gente não consegue ter um prazo mínimo para saber o que vai ser votado. Os próprios cidadãos também, muitas vezes, não têm acesso à pauta da casa, aos projetos, o que entrou, o que não entrou, o que foi votado, como que cada vereador votou em relação àqueles projetos, né? Então, assim, a publicação ela é um dos requisitos fundamentais para a validade daquele processo legislativo, do trâmite do processo legislativo, tá? Publicação e parecer. Ontem à noite, a gente ficou em reunião com os nossos alunos, na nossa mentoria, que inclusive eu tive a alegria de conhecer os colegas aqui que fazem parte,
A gente conversou bastante sobre isso, porque teve um regimento que a gente estava analisando ontem à noite, as inconstitucionalidades, os problemas daquele regimento, e o regimento dessa Câmara falava que o presidente poderia trazer o projeto da comissão, puxar o projeto da comissão para o plenário, mesmo sem parecer, e colocar esse projeto em votação sem parecer. Gente, essa lei, se uma lei, se for aprovada dessa forma, ela vai já nascer morta, entre aspas, né? Ela simplesmente, ela já nasceu inconstitucional. Por quê? Porque o parecer das comissões, ele é fundamental, ele é imprescindível, tanto o parecer, quanto a publicação, quanto respeitar o quórum, né? O número mínimo de parlamentares para a gente votar esses projetos. Então, o Poder Legislativo tem que levar mais a sério a sua principal função, que é a função legislativa. E se o nosso regimento não está de acordo com as regras e princípios importantes que a gente precisa adequar esse regimento. E só cabe a vocês fazerem isso, não cabe a mais ninguém fazer essa revisão regimental, tá? Que mais? Em relação às comissões, né? A gente vê muitos relatores e secretários fixos das comissões. Então, o vereador Joãozinho vai ser sempre o relator da Comissão de Saúde. Aí os outros membros ficam sem atividade praticamente, né? Só como membro ali da comissão. Então, evitem deixar relatores fixos. É importante fazer me fugiu a palavra, esse rodízio de relatorias, para que todos possam ter mais participação como relatores do processo. Porque o relator de um processo, de um projeto de lei, ele reúne muito poder político, né? Porque, de uma maneira geral, ele vai adquirir muito mais conhecimento e poder em relação àquele assunto, porque ele vai ser a pessoa da comissão que mais vai estudar aquele projeto, que mais vai estar em posse de informações privilegiadas em relação àquele projeto. Então, é importante a gente fazer esse revezamento de relatoria, tá? O presidente da comissão pode chamar para si também a relatoria de um projeto, ele pode ser também presidente de comissão e relator ao mesmo tempo da matéria, tem direito a voto nas comissões, né, normal como todos os outros membros, e o presidente da casa não pode participar das comissões. E um princípio importante que precisa ser observado na composição das comissões, que eu vi agora esse ano agora, muitas formações de comissão serem anuladas porque não respeitaram o princípio da proporcionalidade partidária. As comissões, elas são como se fossem minis plenários. Elas são vários minis plenários dentro da Câmara. Ela é exatamente o espelho da composição política partidária da Câmara Municipal. Então, todos os partidos políticos que fazem parte da Câmara devem ter o direito de participarem também das comissões. A gente não pode simplesmente excluir o partido político X porque eu não gosto, não concordo com as ideias, é meu inimigo político ou inimigo pessoal, não vou dar a possibilidade. Não, é um princípio constitucional, né? A proporcionalidade partidária nas comissões. A gente faz parte de um órgão colegiado, então todas as ideologias e visões políticas presentes na casa devem estar presentes nas comissões também. Em relação ao parecer jurídico versus o parecer da comissão, são duas coisas diferentes que muitas vezes se confundem, tá? O parecer jurídico, o parecer que o assessor jurídico ou o procurador jurídico emite a pedido da comissão, a pedido do presidente, é opinativo. É que, claro, as comissões acabam utilizando, por não ter, às vezes, um vereador ali preparado para fazer esse tipo de peça, esse tipo de texto, ele utiliza o parecer do jurídico. Mas o parecer do profissional, do procurador, é opinativo. A decisão, quem vai tomar são os vereadores e não o procurador da casa, não o assessor jurídico, tá? Porque a decisão, ela é sempre política.
Às vezes a gente vê alguns embates, alguns conflitos. Ontem mesmo a gente se reuniu para dar uma assessoria para uma vereadora que ela estava tendo conflitos assim homéricos com o procurador da casa, que ela nos relatava que o procurador queria impor a vontade dele em relação aos projetos de lei. Aí eu perguntei para ela, vem cá, quantos votos ele fez na última eleição? Daí ela, nenhum. Assim, pois é. Então, ele não entendeu ainda que quem tem mandato são os vereadores, não ele, né? Veja bem, os amigos, colegas, né, servidores do Legislativo que estão aqui, eu não estou querendo conflitos aqui, mas nós, servidores, eu também trabalho na assessoria, né, parlamentar, já trabalhei na assessoria parlamentar, hoje eu trabalho na diretoria legislativa da Assembleia. Nós, servidores, às vezes a gente fica se coçando, assim, vendo aquilo ali não sendo da melhor forma, da maneira, às vezes, até equivocada, tecnicamente falando, mas é a vontade do parlamentar. E a gente precisa respeitar que a vontade do parlamentar deve prevalecer a nossa vontade técnica, porque ele tem mandato, ele tem voto, né? A gente sabe que muitas vezes o projeto vai ser rejeitado na CCJ, vai ser rejeitado no plenário, o prefeito vai vetar. A gente sabe disso. Mas muitas vezes o vereador, o deputado, precisa que esse projeto tramite, às vezes, mesmo tendo erros, mesmo tendo vícios constitucionais, mas politicamente ele é importante. Aquele debate, se não for feito por meio de projeto, às vezes não vai acontecer. Então, essa harmonia, né, essa boa convivência entre técnico e político é fundamental. Então, quem trabalha no Poder Legislativo, como eu, como vários servidores que tem aqui, quem trabalha numa casa política precisa ter consciência que é uma casa política, que a gente trabalha em função do político e não dos nossos estudos, das nossas teorias, né? Não. As coisas, na prática, a teoria é outra, tá? Mas voltando à questão do parecer. O parecer jurídico do advogado, ele é opinativo. A comissão tem total autonomia em, inclusive, não adotar, se não quiser, aquele parecer, em adotar um parecer diferente, para que aquele projeto tramite dessa ou da outra forma, tá bom? E, de novo, o parecer da comissão, ele é indispensável, não pode ter dispensa de parecer. Estamos já quase nos últimos minutinhos, mas tem mais alguns tópicos que eu quero... Pois não? Eu não sei se a gente tem espaço para pergunta. Tem espaço para... O colega está perguntando se a comissão deu um parecer pela rejeição, negou, rejeitou o projeto. E agora, o que acontece com esse projeto? Ele segue adiante, não segue? A gente tem algumas situações aqui. Por isso, de novo, importante o regimento interno está bem escrito, bem delineado em relação a isso. O que acontece? Existem duas comissões na casa que, via de regra, tem que ver o que diz o seu regimento, que elas têm o poder conclusivo ou terminativo. Essas duas palavras são sinônimos, dependendo do que aparecer no seu regimento, é igual, tá? Poder conclusivo ou terminativo. O que significa isso? Se aquela comissão deu um parecer pela rejeição, ele parou por ali, ele nem segue mais adiante. Quais são essas comissões? CCJ e Comissão de Finanças e Orçamento. São duas comissões que, via de regra, têm poder de encerrar o processo legislativo. Tem regimentos que não dá esse poder à CCJ. Mesmo recebendo um parecer pela inconstitucionalidade, o projeto vai seguir para o plenário. Ele vai seguir sendo discutido.
tá? Mas, mesmo nas comissões, nas câmaras em que a comissão, a CCJ, pode encerrar o processo legislativo, o vereador autor daquele projeto rejeitado pode entrar com um recurso, pode pedir um recurso para que ao plenário, né? Daí o recurso é para o plenário, não é o presidente que vai decidir, é o plenário. O plenário vai decidir se esse projeto, mesmo sendo rejeitado na CCJ, continua tramitando na casa. Então, você vai ter uma segunda oportunidade de ter esse projeto decidido pelo plenário, tá bom? Então, vejam lá se tem essa possibilidade de recurso. Isso é muito, muito importante. Eu até esqueci de colocar isso nesses slides aqui. Eu recebi um outro bilhetinho aqui. Pensei que ia ser um bilhetinho assim de fã, dizendo, professora, eu te amo, mas não, não é. É uma dúvida sobre o regimento. Temos o problema... Ó, já recebi mais um aqui, vamos ver. Primeiro aqui na ordem. Presidente da Câmara de Paulo Lopes, né? Que me trouxe aqui, cadê ele? Oi, pessoal, tudo bem? Vizinhos lá nossos. Temos o problema de quórum nas comissões. Os vereadores simplesmente não aparecem. Mas isso acontece no Brasil? De vereador não aparecer nas comissões? Meu Deus, eu pensei que isso acontecesse só lá na Sorbonne, na Itália. Pode ser colocado no regimento desconto no subsídio por falta nas comissões? Pode. Pode. Vocês podem ter... Inclusive, a gente vai fazer um trabalho de revisão de regimento nessa Câmara. Pode sim, tá? O vereador... Gente, a gente sabe que o trabalho do vereador é muito mais do que estar presente na sessão. A gente tem ali a sessão, as comissões, são os compromissos que vocês têm na Câmara. Mas fora essas duas sessões, ao contrário do que a população muitas vezes pensa, o trabalho do vereador é externo, é na rua, é nas comunidades, é de base, né? Mas vocês têm que cumprir horário nas comissões, têm que bater ponto, entre aspas, né? Tem que estar presente nas comissões das quais vocês são parte e no plenário. Isso é um compromisso, assim, básico, tá? Não tem como a gente abrir mão disso. Então, tem a previsão, sim. Já tem até entendimento de alguns tribunais, obrigada, de alguns tribunais, que depois eu vou pesquisar para vocês, a gente vai conversar depois, né? Em relação a isso. É possível, sim, descontar também a falta das comissões, tá bom? Então... Por favor, a gente sabe que... Minha voz está falhando já. A gente sabe que muitas comissões só existem no regimento, na prática não funcionam. Vão lá, o projeto passa lá, o secretário dá só um carimbo e já vai para o plenário, né? Mas a gente precisa mudar essa cultura de não funcionamento efetivo das comissões. Porque as comissões, elas são também um instrumento importantíssimo de fiscalização. Você fazer uma fiscalização lá numa obra, recebeu alguma denúncia de um cidadão, você ir lá sozinho, fazer aquela fiscalização, você vai ser recebido de um jeito. Agora, você chegar com a comissão da Câmara Municipal para fazer a fiscalização daquela obra, daquela irregularidade, é outra história. Dá um outro peso, uma outra situação política, tá? Então, usem mais as comissões, porque isso, inclusive, politicamente vai favorecer vocês. Deixa eu ver o que mais que eu recebi aqui. Não sei se... Eu tenho 7 minutinhos. Eu acho que eu não vou nem terminar os meus slides, então eu vou só responder essas últimas perguntas aqui, porque senão não vai dar tempo. Há necessidade de parecer do controle interno em projeto de lei das comissões? Não, não tem necessidade. Sem solicitação dos membros das comissões? Não. Quando há necessidade do parecer do controle interno? O parecer do controle interno vai ser dado quando for solicitado, tá? O controle interno, ele é mais para as questões administrativas. O processo legislativo não envolve controle interno, tá bom? Então, são duas coisas diferentes. Se der tempo.
O colega quer que eu fale sobre emendas impositivas. Gilson, me dá mais 2 horas de palestra aqui. Tem pergunta junto daí. Ai, meu Deus. Gente, eu vou ter... Tá, mas eu... Mais 2 aqui. Eu vou guardar numa caixinha com muito carinho essas perguntas de... Aliás, vou fazer diferente. Eu vou responder essas perguntas aqui lá no meu Instagram, tá? Então, ó, renatacunha.leg. Lá no meu Instagram, eu vou copiar essas perguntas de vocês e vou colocar na minha caixinha lá e vou responder. Se der tempo, eu respondo aqui, mas se não der, vamos lá. Gente, uma outra questão. Vou começar a cobrar por cada papelzinho. Ô, Gilson. Só para a gente finalizar os slides aqui, então. Gente, olha só. Eu já vi vereador sendo excluído, literalmente excluído da votação de um projeto de lei, porque o presidente ou os colegas disseram que ele tem interesse na matéria, que daí ele não pode votar porque ele tem interesse na matéria. Imagina eu, professora, eu sou professora de formação, inclusive, né, licenciatura e tudo mais. Se eu sou vereadora, passa um projeto na Câmara sobre, sei lá, a carreira dos servidores da educação. Eu não vou poder votar porque eu sou professora, porque eu tenho interesse na matéria. O vereador vive no município, ele não vive lá em Brasília, ele não vive no universo, né? Ele vive no município. Então, assim, todos os projetos que passarem na Câmara vai ter interesse do vereador, é óbvio, ele sempre vai ser, de certa forma, atingido por aquele projeto. Então, gente, isso é algo completo, no meu ver, tá? Completamente antidemocrático, você excluir um vereador do processo, tirar isso dos regimentos internos de vocês, tá bom? Eu estou indo errado aqui, eu acho. Indicação e requerimento, os regimentos fazem muita confusão em relação à indicação e requerimento. Você, às vezes, manda um requerimento lá para o prefeito, pedindo para ele construir aquela pracinha que a cidade está tanto precisando para as crianças brincarem e tudo mais. Você manda requerimento. Não se usa requerimento para isso. Quando você for pedir dar alguma sugestão, pedir alguma providência para o prefeito, que ele vai atender se ele quiser, porque ele não tem a obrigatoriedade, a gente faz por meio de indicação. Agora, quando a gente está exigindo alguma resposta, aí é requerimento. Então, perceba a diferença. O requerimento exige resposta. A indicação, não. Não exige aquela tomada de providência, tá? Então, cuidem só com a diferença entre ambos esses institutos aí, ok? E lembrando que, em relação ao requerimento de informação, o prefeito é obrigado a responder. Não é opção. Ele não tem poder de escolha de não responder os pedidos de informação da Câmara quando aprovados da maneira correta, tá? E se por algum motivo você é oposição, você não consegue aprovar os seus requerimentos na Câmara, você pode sozinho ir lá no balcão da prefeitura e pedir a informação, porque isso é um direito constitucional. Se todo cidadão tem o direito de pedir dos órgãos públicos informações, por que o vereador não vai poder? Não faz sentido, né? O STF já tem N decisões sobre isso. Então, não conseguiu aprovar o seu requerimento? Vai direto lá no balcão da prefeitura e pede, e das duas formas ele é obrigado a responder. Se não responder, mandado de segurança e Ministério Público. E, em última hipótese, né, se a gente tiver uma Câmara mais combativa, processo de cassação. Por quê? Porque quando o prefeito não responde informação, ele está cometendo uma infração político-administrativa, prevista lá no Decreto-Lei 201 de 67. Leiam o Decreto-Lei 201 de 67. É fundamental
para os vereadores. Ele fala das responsabilidades dos vereadores e dos prefeitos, tá? Decreto-Lei 201/67 vai ficar como dever de casa para vocês e me marca lá no Instagram que vocês estão estudando, que eu vou repostar. Olha só, infração política. 10 minutos? Ah, ganhei mais 10 minutos! Obrigada. Vamos responder as perguntinhas aqui. Oi? É, exatamente. Isso aqui já falei, então eu vou pular. Convocação de secretários. Isso aqui, rapidinho. Ó, só a gente dá um dedo à pessoa que é o braço, né? Só porque eu falei que ganhei mais 10 minutos, olha aqui, ó. Já chegaram mais 2 papéis. Ai, meu Deus, desculpa. Obrigada. Gente, assim como o prefeito, o secretário, são obrigados a responder as informações dos vereadores, caso contrário, você pode acionar o Ministério Público, pode entrar com mandado de segurança e até mesmo processo de cassação. Os secretários também, quando forem convocados na Câmara, eles não podem recusar, porque não é um convite de amigo, né? Não é um convite para ir no barzinho tomar uma cerveja. É com a convocação para vir na Câmara Municipal prestar esclarecimentos sobre a pasta dele, sobre a secretaria que ele cuida, que ele é responsável. Isso é um dever, assim como vocês têm o dever de frequentarem as reuniões das comissões, do plenário e tudo mais, o secretário tem a obrigação de comparecer na Câmara quando for convocado. Aí, se ele não vier, ele comete crime de prevaricação, tá? Então, vamos utilizar. Não estou dizendo para vocês já chegarem com o pé na porta, lá no município agora, já convocando todo mundo. Mas quando for necessário, convoquem, tá? Já que vocês, às vezes, não conseguem receber as informações, por N motivos, convoquem. O secretário é obrigado a comparecer na Câmara para prestar esclarecimentos. Porque quando ele está na Câmara prestando esclarecimentos, ele não está dando satisfação para os vereadores. Ele está dando satisfação para o povo que está ali representado por esses vereadores. Então, é essa concepção que a gente precisa ter, tá? Não é pessoal, é o poder emana do povo, que o exerce por meio de quem? Dos senhores, representantes eleitos, né? Pagamento de parcela indenizatória em convocação extraordinária. Quando a Câmara recebe uma convocação extraordinária do seu presidente, até mesmo do prefeito, no caso que é previsto ali, né? Não existe possibilidade de pagamento de verba indenizatória. Tem câmaras que ainda praticam isso, está totalmente inconstitucional, irregular, e você pode ser obrigado a devolver, tá? Suplente de vereador não pode ser membro da mesa diretora e não pode ser presidente também de comissão. Os demais cargos suplente pode exercer. Bom, eram esses alguns poucos dos tantos tópicos que eu gostaria de conversar com vocês hoje, mas infelizmente não dá. Vou então responder algumas perguntas aqui. Enquanto isso, eu vou deixar os meus contatos aqui na tela, meu Instagram, renatacunha.leg, o meu WhatsApp, o WhatsApp profissional, nem sempre sou eu que respondo, mas às vezes sou eu. Dia de semana normalmente não está comigo, mas esse é meu número para contato. Meu canal no YouTube tem bastante conteúdo, vários desses assuntos que a gente conversou aqui, tem lá no meu canal do YouTube, um pouquinho mais detalhado, um pouquinho mais aprofundado, tá bom? Para quem quiser ver, tá? E o meu blog ali, meu site. Eu não sei se essa água aqui é minha. Se essa água aqui é minha, será? Deixa 2 copos abertos novos aí, tá? Justificativa de falta sem atestado, da Bahia. Bom, o vereador precisa justificar as faltas, tá?
vocês estão aqui agora na Marcha dos Vereadores, vocês devem ter justificado a falta na sessão, se estiver ocorrendo a sessão lá, para que vocês possam estar aqui. Se não tiver falta, não tiver justificativa, o presidente pode mandar, então, para desconto dos subsídios. O vereador pode recusar de participar das comissões? Pode recusar, mas vai perder a vaga. Aí, quando o vereador não quer participar das comissões, o líder partidário, porque as vagas das comissões não pertencem a ele, não é um direito personalíssimo, é um direito do partido político. O partido político é que tem a vaga nas comissões. Então, o partido vai indicar um outro membro para participar no lugar do vereador que não quer participar das comissões. É claro que uma sessão ou outra, se você precisar faltar, mas pelo que eu entendi aqui, não é nesse sentido que está acontecendo, né? A mesa diretora pode criar novos cargos comissionados no mesmo mandato? Pode. Pode criar novos cargos comissionados, sim, com certeza, tá? Atualização do subsídio dos vereadores? Não. Criar cargos é uma coisa. Criar um cargo de procurador jurídico, um assessor legislativo, um contador da Câmara, ok, não tem problema. Agora, atualização de subsídio no mesmo mandato, não, vão ter que devolver, hein? Tem várias câmaras que estão criando aí, mas também tem muitas outras que já foram chamadas a devolver o valor. Em relação a pedido de... A gente falou que vários contratos, autorizações, o prefeito não precisa pedir para a Câmara, mas autorização de empréstimo, isso sim, tá? Pedir empréstimo, aí o prefeito precisa pedir autorização para a Câmara. Então, a gente tem que saber diferenciar o que é só um ato de gestão, é só um ato que o prefeito pode sozinho fazer sem autorização da Câmara, e o que tem a obrigação legal de projeto de lei, tá bom? Sou vereadora e professora. O prefeito retirou o plano de cargo e salário. Se caso usar a tribuna para repudiar caracteriza interesse pessoal, vereadora, você tem liberdade para fazer os seus pronunciamentos da maneira como você quiser, tá? Lembra que eu falei da imunidade por suas palavras, opiniões e votos? Mesmo que, de repente, nessa sua fala, você acabe se excedendo, de repente, fale alguma coisa que possa ser ofensiva, você tem a seu favor a imunidade parlamentar nesse sentido, tá? Então, claro, vamos tomar cuidado com palavras ofensivas, de baixo calão, não precisamos disso, não é verdade? Até porque você fazendo isso, você pode ser sujeito a um processo de cassação pela Câmara, porque uma coisa é você ter imunidade, outra coisa é a Câmara estar disposta a tirar o seu mandato, a cassar você, por quebra de decoro parlamentar. Então, muito cuidado. Mas você tem todo o direito de fazer um repúdio, uma fala de repúdio no plenário, sim, com certeza contra o prefeito, contra qualquer pessoa do município, se isso tem a ver com a sua pauta, com as suas bandeiras, com o que você está defendendo para os seus eleitores, para as pessoas que estão esperando algo de você, né? E você, como professora, é claro que pode e deve se posicionar em relação a esses temas. Obrigada. Construção, condomínios, ruas, a Câmara tem autonomia? Não entendi muito bem, vereador. Mas a Câmara tem autonomia para a construção da própria Câmara. Agora, fora da Câmara, em âmbito do Executivo, aqui você falou condomínios, ruas, aí não, daí é atribuição do chefe do Executivo. Então, a gente tem que saber diferenciar o que é competência legislativa e o que é competência executiva. São duas coisas diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Lá no Sul a gente tem esse ditado super interessantíssimo. Tá bem. Ó, o que eu não... Já estão me expulsando. Última pergunta, então. Vou pegar das antigas, então.
Tem um aqui que parece a cartinha do Chico Xavier. Essa daqui eu não vou responder porque eu vou ter que tentar interpretar ainda primeiro em casa. A última, então. É possível tirar as atas escritas e digitais das comissões? Não. Tem que ter ata. Toda comissão e sessão plenária tem que ter ata. Agora, se você vai fazer digital ou escrita, aí a Câmara que vai decidir, tá? Mas pode ser um resumo da ata. Não precisa ser aquela ata assim, ipsis literis, tá? Palavrinha por palavrinha. Pode ser um resumo. A gente tem usado bastante resumo também, tá bom? Gente, ó, as outras perguntinhas eu vou responder lá no Instagram, renatacunha.leg, vou responder todas de vocês. Inclusive, vocês já podem... Vou tirar uma foto aqui com o colega. Inclusive, vocês podem mandar outras perguntas lá, tá bom? Muito, muito obrigada. Espero ter sido útil de alguma forma para vocês. Obrigada, obrigada. Fazer uma